Bom dia! Vamos lá, vou tentar gravar de novo, é a terceira vez. Segunda-feira, né, gente? Dá um desconto, vamos lá, né? E eu tava gravando sem o microfone e agora coloquei o microfone e vai dar boa. Desejo uma semana maravilhosa, abençoada pra vocês. Espero que vocês tenham tido um final de semana muito bom, né? Hoje, dia 20 de março de 2023, né? Mais um dia, mais uma semana que o Senhor tem preparado para nós. E vamos ler uma palavra, né? De que o Senhor preparou para nós nesse momento nosso com Deus. E o texto que nós vamos ler está lá em Gênesis 30, 22, aonde diz: Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Raquel era esposa de Jacó, né? E infelizmente durante um tempo, né, ali ela não pôde ter filhos, né? Naquela época a gente sabe o quanto a fertilidade, o quanto gerar filhos era importante. E imagina, né? Ela passou boa parte da vida dela ali como esposa, não podendo proporcionar isso, né, que era visto como os olhos de prosperidade, né, para dentro das famílias, né? E eu vou ler aqui para vocês o devocional. Na Bíblia, a fertilidade aparece de diferentes formas. A raiz dessa palavra vem de frutificar, que também significa nutrir, crescer ou desenvolver. Em Gênesis 1:28, Deus cria o homem e a mulher. Ele os abençoa e diz: sejam férteis, multipliquem-se. Ele não nos fez férteis apenas para usufruir da capacidade de gerar, apenas para guardar para nós essa capacidade. Ele nos convida a multiplicar e a abençoar a terra. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não enxergue fertilidade, não entenda, não veja nada que você possa gerar frutos. Porém, não se esqueça que não há condições difíceis demais para Deus trabalhar. Ele pode todas as coisas em nós e através de nós. Ore ao Senhor, derrame aos seus pés todos os seus sonhos, pensamentos e assim permita que o seu amor, que o amor de Deus, que dá frutos em sua vida, transborde até o ponto em que você veja e transborde em todos que estão à sua volta. Amém, né? Eu sempre falo aqui sobre a questão de que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? A gente não consegue entregar para o outro aquilo que a gente não transborda, né? Aquilo que a gente não tá cheio para poder passar. E é muito importante, né, a gente pensar assim que Deus nos criou justamente com esse plano, né? Um plano de desenvolvimento, um plano de realmente assim nós nos criarmos, nos formarmos, nos fortalecermos aqui, né? Poder realmente estar firme, com raiz, com profundidade e assim a gente gerar frutos, gerar bênçãos, gerar vida na vida de outras pessoas, né? Claro que aqui entra a fertilidade em questão de filhos, entra a fertilidade em questão de realmente frutos daquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia, de relacionamentos, de várias coisas, né? Mas assim, acima de tudo, o Senhor fez para que é maravilhoso a gente pensar que o Senhor nos criou, o Senhor nos formou com essa finalidade. De, como ele coloca aqui em Gênesis 1:28, Deus criou o homem e a mulher para que nós fôssemos férteis e nos multiplicássemos. É claro que aqui nesse momento estava no início da criação da humanidade, aonde tinha um homem e uma mulher, eles precisavam gerar filhinhos para gerar filhos, para gerar e essa nação se multiplicar. Porém, hoje é a mesma coisa em nós, né? Que eu falo não no fato de gerar filhos, isso também é maravilhoso. Né? Isso é necessário para que o Senhor cumpra o propósito dele em nós. Mas o gerar também é gerar propósitos, é conciliar propósitos, né? É um ajudar o outro. Se a gente for prestar atenção, a nossa vida sempre, eu falo assim, meu Deus, né? A gente nunca pode dizer que a gente não precisa de ninguém. Porque o nosso propósito, a nossa existência, a essência da nossa vida vai estar sempre ligada com a essência da vida de outra pessoa. Seja essa pessoa boa ou ruim, às vezes aos nossos olhos, mas essas pessoas são necessárias para que o propósito de Deus se multiplique aqui.
né? Às vezes a gente fala assim, mas tá, qual que é o propósito de Deus? É só eu levar o evangelho, é só eu ser missionária, é eu ser um pastor, ser padre, ser alguma coisa assim. O propósito de Deus, ele está muito relacionado, né, como a gente já falou aqui, sobre a questão do que a gente sente, que a gente nasceu com aquilo para fazer pelos outros, para transbordar nos outros. Pode reparar sempre que o nosso propósito, ele não está relacionado a nós mesmos. Deus não nos criou apenas para nos nutrirmos, para nós ficarmos, nossa, super férteis, uma árvore esplendorosa, mas tipo assim, gerando muitos frutos, mas não pega nenhum fruto meu, não toque em mim. Não, muito pelo contrário. O Senhor nos fez umas árvores, né, frondosas, maravilhosas, com muitos frutos para que muitas pessoas se alimentassem desses frutos, né, dentro daquilo que Ele nos capacitou. Então, assim, vem a parábola dos talentos, né, aquela questão de que Deus, né, que Jesus foi lá, né, contou a parábola que foi dado uma moeda para um, 5 para o outro, acho que 5 para o outro também, ou 2, alguma coisa assim, gente. Tô segunda-feira de manhã e eu tô tentando lembrar da parábola, mas enfim, a essência vocês vão conseguir entender. Por que ele deu diferente para cada um? Porque ele já sabia da capacidade de cada um, ele já sabia de como era cada pessoa. E assim Deus é conosco. Deus nos dá aquilo que Ele já sabe que nós somos capazes de fazer, o que nós somos capazes de suportar, seja em prova, seja em tentação, seja em dor, seja em sofrimento, né? Ele já nos dá isso. Só que dentro disso que Ele nos proporciona, que Ele nos permite, que Ele nos capacita a viver, a gente tem que sempre tirar aquilo que a gente pode derramar e multiplicar na vida de outras pessoas, né? Claro que às vezes não adianta eu ficar aqui parada olhando e falando, nossa, fulano fala tão bem, não sei o que, eu não consigo falar. Mas se eu sinto que o Senhor me colocou nesse lugar de estar derramando, de estar falando, eu também tenho que colocar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para fora. De alguma forma, pode não ser para multidões, mas pode ser para 4, 5, 10, 15, 20 pessoas, mas são pessoas que eu consigo tocar através daquilo que o Senhor tem gerado em mim, né? Então, assim, às vezes a gente quer muito nutrir, né? Quer ver crescer e quer desenvolver quem está longe. E quem está perto de nós está morrendo de fome, está morrendo de sede, está morrendo de falta de vitamina, falta de alguém para poder ir lá jogar uma aguinha, para poder ir lá dar uma fofadinha na terra. Né? E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes a gente olha, hoje as coisas vão tão rápidos, né? Tão rápido assim, são uma velocidade de aparência muito grande, né? Eu tiro uma foto aqui, é o tempo de 15, 20 pessoas já clicam, já curte a foto em questão de segundos, né, de minutos ali que as pessoas fazem. Isso porque, que eu falo, a gente tem poucos seguidores, mas agora imagine quem tem muitos, né? Então, assim, as coisas têm uma velocidade hoje para atingir, e às vezes a gente se preocupa em atingir esse além daqueles que estão aqui, tão perto da gente. Nosso marido, nossos filhos, nossos amigos, pessoas que estão dependendo dessa fertilidade que Deus colocou em nós para que a gente possa nutrir a vida dessas pessoas também, né? Tem pessoas que às vezes olham para nós e nos acham assim, nossa, olha que árvore esplendorosa, olha que pessoa, Deus só abençoa a vida dela, Deus só isso, Deus só aquilo. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não abrimos, às vezes, para essa pessoa um pouquinho das lutas que a gente tem, né? E eu acho assim, o testemunho das nossas vidas, ele edifica a vida de outras pessoas, né? Ele faz com que as outras pessoas também se identifiquem com a gente. E aí, através daquilo que Deus nos capacita, Deus nos mostra, a gente consegue superar as nossas dores e muitas vezes ajudar outras pessoas a superar as dores delas, né? Através do quê? Através de gerar frutos na vida de outras pessoas, né? Então, assim, é muito importante que a gente lembre, né, que Deus é fiel, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso e Ele vai gerar em nós a capacidade de nutrir, a capacidade de ser fértil na vida de outras pessoas. Então, assim, aquelas pessoas que às vezes olham para si e falam assim, eu não tenho nada de bom para entregar,
Não pensa assim, não fala assim. Durante muito tempo da minha vida eu achava isso, sabe? Eu achava, vou falar pra quê? Eu não sei, não vivo isso, não sou isso. E realmente, quando eu passei a falar, Deus, eu quero viver, eu quero conhecer, eu quero aprender mais de Ti, sabe? Eu quero ter amor pelas pessoas, eu quero, sabe, olhar para as pessoas e poder ajudar de alguma forma, porque esse mundo nosso tá tão triste, né? As pessoas estão tão egoístas às vezes e não é intencional. Às vezes é egoísmo mesmo pela necessidade, pela correria, as pessoas não têm tempo para poder parar e olhar para as outras pessoas, sabe, para atender a necessidade de alguém. E aí eu comecei a pedir para Deus me fazer ter um olhar misericordioso, sabe, um olhar de amor, um olhar compassivo, e as coisas começaram a mudar na minha vida. Isso eu não estou falando assim de um dia para o outro, faz 5 anos que eu estou nesse processo. Faz 5 anos que eu estou caminhando dessa forma. E eu percebo assim que eu ainda não estou 100%. E eu creio e eu sei, como a palavra de Deus fala, nós não vamos estar 100% nunca. Porque 100% é lá, é na glória, é com Ele. Por isso que a palavra dele diz que Ele nos aperfeiçoa dia a dia, de glória em glória, até ser dia perfeito. Né? Então, assim, a gente tem que estar de olho nisso e pedir mesmo para que o Senhor nos capacite para que a gente possa fluir naquilo que Ele tem para nós. Né? Essa é a minha mensagem de hoje. Quero passar para vocês, vou orar e pedir para que vocês também meditem nela, né? Pensando realmente como que a gente pode ser fértil com aqueles que estão próximos a nós. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia tão precioso que o Senhor criou, por essa semana, ó Deus, que se inicia. Pedimos, ó Pai, a sua bênção, o seu cuidado, o seu favor sobre nós. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, Pai, nessa descoberta, ó Deus, pelos frutos que nós podemos gerar. Que nós possamos, ó Pai, ministrar a vida, ó Deus, daqueles que estão ao nosso redor. Através das nossas atitudes, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção. Ensina-nos, Espírito Santo, a cada dia ser mulheres mais empoderadas em Ti, mais criativas no Senhor, mais bondosas, mais generosas, ó Pai. Ministra as nossas vidas, Pai. Pedimos a sua bênção, Senhor, nesse dia, sobre a nossa família, sobre todos aqueles, ó Pai, que necessitam de Ti, Pai. Fica conosco, ó Deus, no santo e doce nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe. Um dia maravilhoso para vocês. Uma semana abençoada.